a gente ia ficar num quarto que, tá legal que a gente tinha falado antes do Parasita, que era um quarto que era um como fala? É um semi-subsolo, não sei se eu posso chamar assim. Pra piorar, que aí eu acho que é um quarto mais inusitado de todos, no nosso primeiro dia. Então, a gente chegou, as pessoas já acabaram de mudar no nosso dormitório. E a gente não tinha um banheiro dentro do quarto, né? Então, toda a minha parte que eu morei no dormitório, a gente sempre usava o banheiro público no dormitório. E aí minha amiga foi abrir a porta, assim, da parte do banheiro mesmo, e pra surpresa dela, quando ela olha dentro do sanitário, tinha um frango inteiro. Fala, lindões e lindonas, eu sou o Felipe. E eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Um espaço dedicado para compartilhar as experiências, as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Hoje, quem está aqui é a nossa querida amiga Aline Mesquita. Annyeonghaseyo. Oi, gente, meu nome é Aline. Ela estuda na Yonsei University em Seul, Coreia do Sul. E irá falar de sua experiência neste lugar tão incrível. Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver na Coreia do Sul e também na história da Aline, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. Olá, pessoal! Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Perrengue Podcast, né? Hoje, com a presença da Aline, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela na Coreia do Sul. Então, assim, já agradecemos demais pela sua disponibilidade, pela sua agenda de estar aqui conosco. E eu tenho certeza que hoje o nosso papo vai agregar muito a todos nós. Não é isso, Felipe? Sim, muito obrigado, né, Aline, pela sua presença. Ainda mais agora que a cultura coreana ela está no mundo inteiro. Recentemente lançou, né, a série famosíssima aí que está bombástica no Netflix. Então, poder conhecer a história da Aline, um pouco também do próprio país, que é a Coreia do Sul, né? Pô, isso vai ser muito massa. Então, de coração, obrigado! É isso aí, muito obrigado, Aline. Então, assim, antes da gente começar a falar especificamente da sua experiência universitária na Coreia, né, da sua vivência na Coreia, antes a gente queria entender um pouquinho mais quem é a Aline, né? Quem é você? Então, se você pudesse falar para a gente o seu nome completo, onde você nasceu, qual a sua idade, como é que foi ali, de forma resumida, a, a época da sua infância, até o período que você começou a cursar a faculdade, se você pudesse resumir isso para a gente, ia ser muito legal. Então, como eu falei, meu nome é Aline Mesquita dos Santos, eu tenho 28 anos, nascida e criada em Santo André, que é a região metropolitana de São Paulo. E acho que eu tive uma infância muito normal, por assim dizer. Sempre fui muito interessada sobre cultura dos outros países, sempre gostei muito de países asiáticos em geral, gostava de anime, de mangá, esse tipo de coisa, então sempre tive uma relação com o Japão. E naquela época ainda não tinha uma relação tão forte com a Coreia, mas como o Felipe falou, a Coreia está em ascensão e eu também tive um pouco de contato com a Coreia e cada vez mais eu fiquei mais interessada e eu acho que esse interesse por outras culturas acabou me levando para estudar relações internacionais e no final, hoje em dia, me trouxe aqui para a Coreia também. Nossa, que legal, né? E eu conheço a Aline, né? Na época da graduação a gente pôde estudar junto, ali em São Bernardo, então foi um período de ouro, né? Aquele período ali. E a Aline era a minha veterana ali, né? Ah, Tava ali, acho que no segundo, terceiro ano do curso e ela já tinha terminado, né? A primeira graduação na Federal e já estava cursando a segunda graduação, que era em RI. Eu falei, nossa, sério, Aline, que você terminou esse curso? Então, eu tenho um grande carinho, né, ficou muito feliz, né, da gente poder ter mantido um
pouco de contato, mesmo que pelas redes sociais, e hoje está aqui, né, podendo trazer ela, que tem essa bagagem, cara, muito interessante, sabe? Da gente poder trocar essa ideia, sabe? Até uma pergunta, você comentou então que desde muito pequena gostou, né, da cultura asiática e tal, mas o próprio idioma, você chegou a aprender quando criança, sei lá, um pouco do japonês ou um pouco do coreano? Tinha esse desejo? Enfim, como é que foi isso para você na época de criança barra jovem, né? Eu até tive um pouco de interesse em aprender japonês, eu tive a aprender hiragana, e eu comecei a aprender um pouquinho mais, mas aí acho que quando você está na infância, seus pais vão falar que o inglês é mais importante, esse tipo de coisa, então eu acabei abandonando o japonês. O coreano eu comecei a aprender um pouquinho antes de vir para cá, mas eu só cheguei a fazer assim o nível básico. Então eu vim para cá, eu conseguia me virar um pouquinho, mas foi aqui mesmo que eu aprendi mais, eu fiquei um ano aprendendo o idioma. Entendi, porque querendo ou não, eu acho que aqui no Brasil, quando a gente pensa em cultura asiática, né, de certa forma, de forma geral, a gente vê uma aproximação muito mais em relação ao japonês, né, do que ao coreano mesmo. Então, e a gente tem que entender que aí, quando você vai para o idioma coreano, deve ter um outro tipo de dificuldade, né, Aline, para poder entender, para poder aprender direitinho a parte prática, a parte falada, né? E você sentiu essa dificuldade? Para você foi tranquilo se adaptar ao idioma coreano? Como é que foi para você? Realmente, como você falou, são idiomas bastante diferentes, né? Eles têm algumas proximidades, porque os dois têm uma certa influência do chinês, mas principalmente na parte da pronúncia, o coreano é bem complicado. Depois de 2 anos morando aqui, eu ainda tenho bastante dificuldade com algumas coisas. Então, se você falar de um jeito que não é a exata pronúncia que eles têm, mas que pra gente é muito difícil de perceber essa diferença, às vezes eles nem entendem a palavra que você está falando. Então, é bem complicado e eu acho que isso daí é só com bastante tempo de aprendizado do idioma que você consegue pegar mesmo. Então, no começo, você vai tentando, se a pessoa não entender, você fala de novo, e é isso. E é um idioma um pouquinho complicado, assim, porque principalmente você tem que aprender bastante palavras de origem chinesa. Então, isso daí complica bem também. Uau, sim, sim. E quando, que anime, hein? Você comentou que gostava muito de anime. Que anime que você assistia e que, sei lá, eu não sei, não é top 3 animes Nossa, daquela são época? tantos. Dos da minha infância, eu acho que um clássico, Sakura Card Captors, é claro. E deixa eu pensar, Dragon Ball Z, todos. Eu era super viciada. E deixa eu ver. Um pouquinho depois, mas Hunter vs Hunter também. Um dos meus preferidos até hoje. Olha só. Caramba, entendi. E aí, alguma dessas tá na lista, Caio? Sua? Ó, o único que eu conheço, cara, é Dragon Ball. Não, assim, tipo, não tem como você não conhecer Dragon Ball. Acho que é isso, né? É tipo assim, a pessoa que fala que não conhece Chaves, impossível. Então, assim, eu acho que Dragon Ball é o Chaves dos animes, entende? Todo mundo conhece. Então, assim, pra mim é isso. Dragon Ball, ó, Cavaleiros do Zodíaco. Nossa senhora, eu adorava Cavaleiros do Zodíaco, né? Acho que tem essa tríade pra mim: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Naruto. Não tem como, né? Pra mim foi isso. A sua família, Aline, tem alguma descendência? Ou Hum, asiática? Ou nenhuma, zero? E eles Nenhuma, zero contato. zero contato. Te incentivaram de alguma forma? Ou você que, sei lá, sempre por conta dos animes? Ou qual que foi a sua primeira porta de entrada para a cultura asiática que te fez, sabe, querer se inserir nesse mundo, né? Eu acho que foi bem isso, foi mesmo por causa dos animes. Eu tava ali assistindo televisão e eles passavam e eu quis saber mais. Da minha família mesmo não tive muita abertura sobre isso, meus pais não conhecem muito, então acho que realmente o anime foi o que começou mesmo essa jornada de conhecer mais sobre a Ásia e no final chegou na Coreia. Olha só. Mas aí, por exemplo, Aline, pra gente entender, então você fez assim, um ensino médio normal aqui no Brasil e tudo mais. E aí, só para explorar um pouquinho melhor esse assunto, você então saiu do ensino médio, já foi direto para a universidade? Como foi esse processo de transição para você? Foi isso, eu fiz o ensino médio, na verdade eu fiz ensino médio técnico, né, então eu fiz ensino médio integrado em informática,
o que foi ótimo, porque eu percebi que realmente não queria ter somado. Então, pelo menos eu não cometi o erro de fazer uma faculdade mais essa área de TI, que não é para mim. E foi isso. Depois, logo que acabei o ensino médio, já comecei a faculdade direto em 2011, eu entrei na UFABC. E foi isso, foi bem direto. Com 17 anos eu tive que escolher meu curso. Deixa eu te falar, mais uma coisa em comum. Eu e o Caio, né? Nós fizemos também o curso, ensino médio com técnico e foi informática. E para mim, Sofredores também. onde você fez? Eu fiz na TIP. É uma escola particular aqui em Santo André. Ah, entendi. Nós fizemos na ETEC, no bairro lá em Itaquera. Então, eu realmente entendo o que você disse de, nossa, ter feito esse curso e falar, nossa, realmente não é isso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu falei, puta merda, não é isso que eu quero mesmo. Mas, gente, ó, só para o pessoal entender, o curso de informática é bom. A questão é que a gente não se adaptou, né? Essa é a Sem questão. dúvida. Exatamente. Totalmente pessoal. Nossa, essa história da Aline, interessante. E tem várias coisas muito comuns, né, comigo e com o Caio. Então, é até meio engraçado dizer isso, assim. Mas sensacional. E aí, a gente queria entrar, então, nesse outro bloco, que é tentar explorar, então, a sua vida acadêmica como um todo. Talvez um pouquinho do Brasil e aí, mais especificamente, esse período, né, que você está na Coreia. Há aproximadamente 2 anos, o curso que você está fazendo hoje na Coreia, mas a trajetória também até chegar aí. Acho que isso vai ser muito enriquecedor. E aí, a primeira é assim, por que de você ter ido estudar o curso de graduação? E quais foram, né, o curso de graduação que você pôde fazer na Universidade Federal do ABC? Então, essa seria a primeira pergunta aqui. Então, eu acho que eu não tive nenhum motivo assim muito especial para escolher meu curso, não foi nada um sonho que eu tinha, mas foi como eu falei antes, eu sempre gostei muito de conhecer sobre outros países e outras culturas, então eu naturalmente acabei decidindo por relações internacionais, mas economia foi meio que uma escolha do destino, na verdade, porque quando eu entrei na UFABC em 2011, RI ainda era um curso que não tinha começado oficialmente, então já tinha um plano para começar, mas ainda não estava assim muito bem estruturado, as matérias estavam sendo cortadas muito de vez em quando, estava bem bagunçado, isso me incomodava bastante. Então, como eu já estava ali, eu resolvi primeiro fazer um outro curso que me interessava também, que era economia, e que eu também achei que abriria muito oportunidades no mercado de trabalho, esse tipo de coisa. Então, eu comecei pela economia, e no final eu achei que foi muito valioso, porque RI é um curso que ele é bem mais amplo, ele não chega a focar em muitas coisas, você aprende um pouquinho de cada. Então, fazendo economia, eu acho que eu consegui ter um conhecimento mais detalhado de uma área, e isso acho que foi bastante enriquecedor. E acho que foi por isso. A UFABC realmente é uma faculdade bem nova, né? Então, tá fazendo 15 anos agora, então naquela época eu entrei, ainda estava no comecinho. O que eu estava pensando aqui, Aline, é a questão da graduação na UFABC. Eu acho que a gente poderia falar disso. Por quê? Porque eu lembro que na época que eu estava prestando vestibular, e o Felipe também, né, fazendo os cursinhos da vida, a gente ouvia falar que a graduação na UFABC, o processo de graduação era um pouquinho diferente das demais universidades públicas brasileiras. Por quê? Porque você não entrava já num curso específico, né? Tinha aquelas duas modalidades de ciências, tecnologias, não é isso? Ciência e humanidades, aí depois, que mais ali da metade para o final do curso, que você ia direcionando para uma área específica, né? Não sei se você pudesse explicar um pouquinho melhor desse processo para a gente, só para a gente entender as diferenças que tem em relação às outras universidades brasileiras. Claro. É isso mesmo. A UFBC tem um projeto pedagógico que é bastante novo, assim. Não é tão comum ainda no Brasil, mas ele tenta ser bastante interdisciplinar. Então, como você falou, tem esses 2 cursos de entrada, que é o bacharelado em Ciências e Humanidades e o bacharelado em Ciências e Tecnologia.
e cada um ele vai abrir oportunidades para você fazer alguns cursos. Então, humanidades tem RI, economia, filosofia, políticas públicas, outros cursos nas áreas mais de humanas. E o ciência e tecnologia te abre oportunidades para as engenharias, matemática, química, mais essa área. Mas apesar disso, você ainda tem um curso interdisciplinar. Então, eu mesmo tendo feito a parte de humanas, eu tive química, eu tive biologia, eu tive física na faculdade, nessa primeira parte, nesse primeiro curso. E tem gente que não gosta, então realmente acho que é um caso de muito particular, mas eu particularmente, como eu gosto de saber um pouco de cada coisa, para mim foi perfeito. Eu não tenho nem problema com a parte de exatas, eu sempre gostei também, então para mim foi bom ter essa oportunidade de aprender um pouco mais no nível acadêmico de graduação, então foi bem legal. E eu acho que é importante também para a parte do pessoal que vai mais para as engenharias, para ter um pouquinho de conhecimento de sociologia, de filosofia. Eu acho que é importante para o seu conhecimento e para o seu crescimento como pessoa até. Então, eu sou uma super defensora da UFABC, eu adoro. Eu sei que tem gente que não gosta, mas, assim, para mim deu super certo. Sim, sim, não, eu também, eu levanto a bandeira, assim, o FABC é muito interessante. E o legal que, por exemplo, pegando o que o Caio estava comentando e que a Aline estava também falando, né, sobre o FABC, é que você pode sair formado em outros cursos, né? Além da interdisciplinar, que são essas duas áreas, duas principais áreas, como bacharel, você pode focar até 3 cursos extras, que é o caso da Aline, né, que se formou em economia e relações internacionais. E também em ciências humanidades, um total de 3 diplomas, é isso, né? 3 diplomas no final. 3 diplomas no final. Então, isso é uma coisa muito diferente, assim. E tem pessoas, eu conheço, né, alguns amigos que, tipo, tá até hoje na UFABC, entrou comigo, e tá ali na sua terceira, no caso seria a sua quarta graduação Caramba. dentro Uau, da gente, UFABC. corajoso. Falei, caramba! Porque aí é legal que dá para reutilizar, né, alguns tópicos do TCC, se tiver linkado com uma área ou outra, você nem precisa apresentar o TCC. Então, tem várias coisas peculiares, né, da Mas UFABC que... Mas você sabe que eu acho que esse modelo pedagógico também ajuda por um outro ponto. Os indecisos que entram na faculdade, como foi o meu caso, por exemplo, né? Que às vezes entra na faculdade sem ter, assim, certeza absoluta daquilo que vai fazer no futuro. Eu acho que esse esquema de apresentar as matérias de forma bem geral, nossa, isso deve abrir muitas portas para a pessoa que ainda está indecisa nesse ponto, né, gente? Então, eu acho que é incrível pensar desse lado. Exatamente. Tem bastante gente que eu conheço que entrou para fazer engenharia e no final acaba fazendo políticas públicas, então, assim, é uma oportunidade realmente de você se encontrar dentro da universidade. Sim, sim. Muito E legal. o inverso também acontece. O pessoal que queria muito economia e no meio, ou logo no início, muda para engenharia. Então, tipo, Então, é muito vasto, assim, isso é verdade, Caio. Acontece muito, assim, do pessoal se encontrar, né, dentro da graduação e ter esse privilégio de montar dentro de uma universidade pública, né? Que não precisa fazer aquele processo de vestibular, Enem de novo, que é de fato um grande desafio, né, para o pessoal poder fazer isso, assim. Exatamente. Sim. E aí, terminou a graduação. Quando que você terminou, Aline? A sua última graduação no FBC? então, entre esse processo todo de tentar a equivalência, porque realmente, como você falou, eu só fiz um TCC, então eu reutilizei, e para me formar nos dois, acho que eu terminei me formando na segunda em 2018, então foi de 2011 a 2018 essa minha jornada com a FABC. Um pouquinho Uhum. longa, mas foi isso. Depois disso, você trabalhou na área? Como é que você chegou à decisão de, nossa, agora eu vou ir para a Coreia do Sul? Ou, enfim, não sei se você tinha algum outro país em mente. Você chegou a trabalhar na área de RI ou de economia? Então, na verdade eu comecei a trabalhar, ainda quando eu estava na graduação, eu comecei fazendo um estágio em um banco, então mais relacionado à parte de economia do que RI em si. E ainda quando eu terminei a graduação e que eu decidi, eu ainda estava trabalhando nesse banco, e eu gostava, assim, mas eu não me via fazendo aquilo para o resto da minha vida. Então eu comecei a procurar outras oportunidades e procurar bolsas de estudo em outros países.
E foi aí que eu descobri que o governo coreano oferecia uma bolsa de estudos para quem quisesse estudar aqui. Então, eles oferecem para pessoas de todo mundo. E eles oferecem para o Brasil incluso. Então, eu acabei me inscrevendo sem muitos planos, na verdade. Eu me inscrevi, acabei passando. E aí, poucos meses depois, eu estava aqui. Mas esse processo, Aline, de conseguir a bolsa, como é que funciona? Você tem que fazer uma prova? Como é que funciona esse processo de aplicação para essa bolsa? Então, essa bolsa, até falar o nome, vai que alguém está interessado, ela se chama JKS, ou antigo KGSP, que é essa bolsa que o governo coreano oferece. E, na verdade, você não tem nenhuma prova, é um processo um pouquinho mais acadêmico, então você vai escrever uma carta, é, vai se apresentar, vai falar o que você gostaria de estudar, quais são seus planos na Coreia, por que você está se aplicando, esse tipo de coisa. Aí você tem que mandar suas notas na graduação, eles têm uns requisitos, então eles pedem no mínimo 80% de aproveitamento, então uma nota relativamente alta, dependendo do seu curso, que às vezes é um pouco mais complicado, principalmente para de exatas, manter esse nível. E aí você manda todos esses documentos, você precisa pegar duas cartas de seus professores da universidade, falando como você era, por que eles acham que você merece estar ali. Mais alguns outros documentos mais pessoais, dos seus pais, esse tipo de coisa. Nada, na verdade, econômico, mas para saber que da onde eles vieram, porque você não pode ter pais coreanos para aplicar, esse tipo de coisa. Então, é isso. Você manda esses documentos. Na verdade, tem dois modos diferentes. Você pode se aplicar direto com uma universidade, então você teria uma chance nesse caso, ou fazer como eu fiz, que eu me apliquei com a Embaixada da Coreia, então nesse caso eu podia escolher 3 universidades, e aí por meio da embaixada, a embaixada mandaria os meus documentos para as universidades, e no caso das universidades te aceitarem, você depois passa por mais uma etapa em que o governo coreano vê se eles realmente querem que você vá ou não, e aí, se você passar por todas as etapas, no final você vem para a Coreia, você fica um ano estudando o idioma, ou no caso de pessoas que já têm um nível de idioma e já tem a prova do coreano nível 5, aí você pode começar direto no seu mestrado. Então, é mais ou menos assim que funciona. Caramba! Mas você sabe o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Aline? Desse processo para você conseguir, né, a bolsa, né? Que foi um processo de avaliação de currículo, avaliação do seu processo acadêmico, recomendação dos professores. Na minha concepção, essa é a minha opinião, né? Eu acho que esse é um processo que tende a ser bem mais justo do que você chegar lá, fazer uma prova e assim, passou, você vai, se não passou na prova, não vai. Então, acho que essa avaliação de currículo que é feita, esse pedido pela recomendação dos professores, eu acho que é um meio de avaliar o aluno de uma forma muito mais justa, né, de uma forma muito mais fidedigna, porque você está avaliando toda a história universitária do aluno. Agora, se for só uma prova, às vezes a pessoa passou a universidade inteira, bem assim, tranquilo, né, levando a universidade, aí chega 6 meses antes da prova, a pessoa estuda, passa, e é isso. Então, acho que, na minha concepção, esse processo eu acho que tende a ser mais justo, sabe? Muito legal. Exatamente aquilo que eles falam, né? Que prova não prova nada. Se você tá num dia bom, a prova sai boa, pode ser que aquele dia você tá com uma dor de barriga e acaba perdendo sua chance por causa de uma coisa boba. Então, realmente é mais justo você olhar toda a jornada do aluno até ali. E a concorrência era grande? Tinha muita gente pleiteando a bolsa? Então, essa bolsa, no começo ela era bem fácil de passar, mas realmente como que agora a Coreia está em ascensão, tá todo mundo interessado, o pessoal quer vir para cá, começou a ficar um pouquinho mais complicado. Eu acho que no ano que eu me apliquei, se eu não me engano, para 6 vagas que a gente tinha, foram 100 pessoas que se aplicaram. Quanto? E pelo que eu ouvi falar, cento e algumas, eu não sei exatamente o número, mas depois disso, pelo que eu ouvi falar, está crescendo e tem mais gente se aplicando cada ano. Então agora eu não faço nem ideia, mas está ficando mais complicado ainda. Você aplica direto para o mestrado, para o curso que você quer? E essa bolsa é só para o mestrado? Desculpa a primeira pergunta. E você vai para graduação, enfim, pós-graduação? Então, eles têm
para os 2 módulos, eles abrem as bolsas em tempos diferentes no ano, então eles abrem algumas vagas para graduação e algumas vagas para pós-graduação, em 2 editais diferentes. E é isso. Você pode aplicar para qualquer um deles, você já se aplica direto pro mestrado, já tem que falar qual curso você quer fazer, em qual universidade você gostaria de fazer, já tem que ter um pouco disso em mente. E no caso de você se aplicar direto para a universidade, aí você só tem realmente uma chance, não pode se aplicar nos 2 ao mesmo tempo. Então você tem que decidir qual que é o processo que se encaixa mais. Se você já tem uma universidade que você quer e que você não quer trocar, e você já se aplica para aquele. Se você realmente quer vir para a Coreia, mas não tem exatamente uma universidade, você pode tentar fazer também pela embaixada. E aí, cada um acho que tem que analisar qual que se aplica melhor no caso da pessoa. Uhum. E aí, eu não sei se você comentou sobre isso, Aline. Diante de todo esse processo de bolsa que você teve que fazer, houve algum tipo de teste de proficiência para ver a questão do idioma e tudo mais? Houve alguma coisa nesse sentido? Então, parte dos documentos que a gente tinha que enviar não é obrigatório, na verdade, mas se você envia, você recebe pontos extras, então seria uma prova de inglês, porque para vir para cá você tem que ter ou inglês ou coreano. Então, como a maioria das pessoas normalmente vem para cá sem o coreano, então eles pedem para você mandar ou um TOEFL ou alguma outra prova de inglês. Não é obrigatório, você pode simplesmente falar que você tem o idioma e eles vão aceitar de alguma forma, mas se você mandar, você tem pontos extras. E aí, se você também mandar o do coreano, você ganha pontos extras. E se você tiver um nível superior a 5, que a prova do coreano ela vai até o nível 6, aí você pode pular o primeiro ano do idioma e começar direto no seu mestrado. Caso você tenha abaixo, ou se você não tiver, aí você começa fazendo primeiro uma universidade num... O legal que eles têm aqui é que para você vir para fazer o seu primeiro ano de coreano, você tem que ficar em uma cidade que é diferente de onde você vai fazer seu mestrado. Que é isso, eles fazem para você conhecer mais do país, ter a oportunidade de viver em mais de um lugar. Então você escolhe a universidade que você está aplicando, então você vai saber aonde você vai morar seus 2 últimos anos, mas o seu primeiro ano vai ser surpresa. Eles vão te alocar para alguma outra cidade e você vai acabar morando nela. Aí pode ser legal, tem gente que não tem uma experiência tão legal, Sério? então depende muito. Nossa, meu, que da hora, hein? Nossa, diferentíssimo isso. É meio que. Nossa, não, eu fiquei impressionado com esse tipo de bolsa, assim, muito, muito interessante. E para você, então, você teve que fazer, né, um ano do curso de idioma, mas você chegou, o seu inglês fluente, tranquilo, Avançado, né? fluente, eu não diria, mas Entendi. dá para viver. E aí, e o coreano, quando você chegou, né, como é que foi esse período de você aprender, pô, aprender um idioma em um ano para fazer um mestrado? Nossa, eu imagino que não É deva que, na ser verdade, como eu não falei ainda, mas o meu mestrado em particular é em inglês. Ah, Então, tá. eles têm os 2 tipos. Eu tenho amigos que fazem mestrado em coreano, então é bem complicado, mas o meu curso que eu escolhi, ele é completamente em inglês. Então, eu preciso do coreano porque é um requerimento. Você tem que, depois do seu primeiro ano aqui aprendendo coreano, você tem que tirar o nível mínimo de nível 3 na prova do coreano deles, né? Então, se você quiser continuar na bolsa, você tem que passar. Mas também porque eles querem que você chegue aqui e que você aprenda o idioma. Mesmo que você não vá utilizar ele depois para o seu mestrado em si, pelo menos para viver aqui, para ter uma vida mais tranquila. É uma expectativa deles. E, é isso, eu cheguei aqui, eu tinha nível 1, que eu tinha feito o curso no Brasil, eu fiz um ano, mas só fazia assim, 1 hora todo sábado, então realmente não é o suficiente para você aprender o idioma, o suficiente para morar aqui, mas foi o suficiente para me virar um pouquinho. Mas eu acho que também é fácil se virar aqui com o inglês, não é que todo mundo fale, mas é que assim, para os básicos, se você souber, ele vai saber como é que fala para pagar e você vai saber, então dá para comer, dá para viver. Mas no começo é um pouco mais complicado. Entendi. Então, por exemplo, só para a gente entender, como que foi esse seu primeiro contato com a universidade? O que você achou de antemão da questão da estrutura da universidade, dos professores, das aulas? O que você achou, Aline? Você diz da onde eu fiz o meu idioma ou aqui onde estou fazendo mestrado?
Eu acho que de onde você já está fazendo mestrado, que é a Universidade de, falei certo, Yonsei? Isso, exato. Olha, já estou acertando. Então, a Yonsei é bem legal. Eles consideram a segunda melhor universidade da Coreia, né? Que é uma universidade privada, então a primeira seria a universidade pública deles, que eu também me apliquei, mas no final acabei escolhendo a Yonsei. E eu escolhi mais ela por causa do curso, ela se voltava mais para a parte que eu me interessava. Então, eu me inscrevi em 3 universidades, todas para estudos coreanos, mas a Yonsei era que era mais voltada para o lado cultural. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo. E os professores são bem legais, assim, todo mundo com doutorado. Acho que tem um pessoal, a maioria é coreano, que fala inglês perfeito, muitos deram aula nos Estados Unidos ou outros países, mas tem alguns estrangeiros também dando aula, acho que isso adiciona também para a universidade, que é bem legal. E eu posso pegar também algumas matérias de outros cursos, o que é interessante para mim. E acho que foi por isso, eu acabei escolhendo a Yonsei mesmo, porque era estudos coreanos mais focado para a parte cultural, que era realmente meu interesse. A sua turma é composta você como aluno internacional e os coreanos nativos ou tem de todos os cantos do mundo, enfim, como que está configurado? Então, acho que muda muito de curso para curso, mas como o meu curso especificamente ele é completamente em inglês, então eu diria que a grande maioria é de estrangeiros, na verdade. Tem alguns coreanos, mas para eles o idioma é uma barreira. Então, aqui a maioria que está comigo, acho que eu diria uns 70% estrangeiros, 30% coreanos. E também acho que não tem ainda muito interesse dos coreanos em si em aprenderem estudos coreanos. Então, acho que acaba que os estrangeiros que vêm mais para esse curso específico. Mas, por exemplo, os meus amigos que estão em outros cursos, tem vezes que eles são os únicos estrangeiros do departamento inteiro. Então, muita coisa a universidade ainda não sabe nem como lidar. É o primeiro estrangeiro que eles têm ali, então eles vão descobrindo aos poucos também, junto com o aluno, como que vai funcionar, quais são os requerimentos que são um pouco diferentes dos coreanos. Então, é um processo de aprendizado. Nossa, só para ter uma Legal. ideia, quantas pessoas tem na sua turma? Então, não tem uma turma fechada. Tá. É meio parecido com a cabeça, você vai pegando as matérias que você quer fazer nesse sentido. Se eu não me engano, que entrou junto comigo para fazer os estudos coreanos foram umas 20 pessoas, não é muito. E no meu departamento em si, umas 100 pessoas. E aí você comentou, Aline, que antes, então, de entrar na universidade que você está hoje, na Universidade de Yonsei, você também pleiteou algumas outras universidades, inclusive universidades públicas, né? Então, quer dizer que na Coreia existem também os dois tipos, e isso é parecido com o Brasil, a questão da universidade particular, universidade pública. Você sente que tem a prevalência mais de universidades particulares ou mais de universidades públicas? Qual foi a sua percepção sobre isso? Então, é parecido, mas é diferente também, porque, por Ah, exemplo, a gente tem aqui as públicas e as particulares, mas no caso as duas são pagas. Então, você vai ter que pagar tuition, independente se ela é pública ou é privada. A questão de ser pública ou privada é mais quem é o dono da faculdade e que as públicas, em geral, têm a tuition mais barata. Então, é um pouquinho mais acessível para as pessoas. Apesar de não ser tão cara, assim, comparado com outros países, não é uma graduação muito cara. A primeira, que é a faculdade que eles consideram a melhor daqui, é uma universidade pública, mas eu diria que ela é uma exceção. Em geral, as faculdades, as outras faculdades assim mais conhecidas e mais renomadas são particulares. Eles não têm tantas universidades públicas como o Brasil. E é bem isso, ela é bem mais voltada para a minha biblioteca, por exemplo, da minha faculdade. O nome dela é Samsung Hall, então tem uma questão, uma ligação com várias corporações e com empresas. Então, todas as faculdades meio que têm uma relação meio próxima com alguma empresa ou com várias empresas. E é isso. entendi. Eu perguntei isso porque, assim, quando a gente fala sobre educação, né, a nível mundial, a gente sempre vê através daqueles indicadores, através do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos e tudo mais, que a Coreia do Sul geralmente se mantém entre os rankings mais altos, assim, de educação, né, pelo mundo, entre as
os 10 maiores países com a melhor educação do mundo, os 15 melhores países. Você sentiu isso quando você, assim, compara com o Brasil, né? Que a educação da Coreia realmente, enfim, tem uma categoria diferente, né? Tem um peso diferente, a educação traz uma questão diferente dentro da Coreia em relação ao Brasil? Então, eu já até cheguei a discutir isso com outros amigos também, quando a gente tenta comparar. Eu não sei se foi a minha experiência com o UFABC que me faz ter uma visão um pouco diferente, porque eu acho que realmente a UFABC dentro do Brasil tem uma proposta um pouco diferente, mas eu não senti muita diferença em termos de qualidade, pelo menos não. Eu acho bem parecido, assim, o esquema da aula, o nível dos professores, nível de prova, não achei nada muito diferente do que eu já estava acostumada com a UFABC. Mas também eu não sei se isso é porque eu estou comparando, não sei, das melhores do Brasil com as melhores da Coreia. Não diria que tem uma diferença assim, de qualidade tão grande. O que eu percebo às vezes é que, não no meu curso muito, porque os meus professores estão mais acostumados com esse ensino internacional, mas os cursos com mais coreanos, com os professores um pouquinho mais tradicionais, eles são muito focados na questão de memorização, de decorar, não tem muito pensamento crítico, mas aí acho que também depende muito do seu curso, do seu professor. Mas em geral, o meu curso, como é mais assim, é bem mais cosmopolita, todo mundo acostumado com essa questão, eles realmente valorizam bastante a questão de pensamento crítico, de conversar, de debater na aula. Uau, ok. Você comentou então, eu tô achando fantástico, 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 fantástico. Eu tô viajando aqui nas ideias, falei, caramba, será que eu acho que eu vou pra Coreia, hein, Caio? Vamos lá. Pandemia, né? Você estava fazendo o seu curso de idiomas, eu acho que naquele período. Como é que foi também, né? Vocês, primeiro, acho que está longe da família, cenário assim de preocupações, né? Que envolveu todo mundo. E como é que foi os estudos também durante esse período, onde você estava morando? Então, exatamente, como você falou, na época que tudo começou, eu estava ainda em outra cidade aprendendo idioma, né, em Daegu. E eu não sei se vocês lembram de ter ouvido nas notícias do Brasil. Um dos primeiros surtos aqui foi, por sorte, na minha cidade. No Brasil, até nos noticiários apareceu bastante, eles falam, na verdade, da EGU aí, então talvez alguém reconheça. E foi um pouquinho assustador, porque naquela época a gente não sabia muito sobre as coisas. E como foi na minha cidade, estava todo mundo com medo de que eles talvez fechassem as fronteiras da cidade, que a gente não pudesse se locomover. Tanto que na época eu voltei para o Brasil, a gente estava tendo aulas presenciais, é claro, mas assim, quando teve esse surto na época era muito mais, foram 20 pessoas infectadas, mas eram as 20 primeiras pessoas da Coreia. Então as aulas elas foram suspensas e a gente não sabia quando a gente voltaria, como que iam ser as coisas, então acabei voltando pro Brasil, fiquei um mês no Brasil. Aí, por azar, foi o Brasil que começou a ficar uma situação bem complicada. Aí eu voltei para cá, porque na verdade foi bem difícil, meu voo foi cancelado, quase não consegui voltar, foi complicado. E aí depois disso eu voltei, a gente ficou acho que uns 2 meses tendo aula online, mas por fim, de Goa, na verdade, a situação ficou relativamente tranquila e a gente voltou ainda a ter aula offline lá de idioma, então, claro, usando máscara, com distanciamento social, mas a gente conseguiu ainda voltar lá a ter as aulas presenciais. Apesar disso, no mestrado em si, aqui em Seul, completamente online. Estou no meu 3º semestre e até hoje nunca fui numa aula presencial. Essa parte é um pouquinho chata. Nossa, entendi. Mas é por conta da política da pandemia. Se não fosse isso, Sim, seria presencial, o claro, mestrado. claro. Mestrado, em Ah, teoria, deveria ser 100% presencial, mas por causa da pandemia, 100% online, por enquanto. nossa, entendi. E aí, faltaria quanto tempo para você terminar, Aline? Agora eu estou no meio do meu 3º semestre, e são 4 semestres de curso, então, como a gente já está no meio, sem chances de voltar presencial nesse daqui. Então, a minha esperança é que, pelo menos para o meu último semestre, a gente consiga fazer o presencial.
Algumas universidades já voltaram. Uma menina, uma outra brasileira que mora aqui comigo, ela teve algumas aulas presenciais, às vezes não todas, mas se você tiver menos de 15 pessoas na turma, eles fazem aula presencial. Mas a minha faculdade é um pouquinho mais. Eles têm um pouquinho mais de cuidado. Não sei se exatamente por quê, mas a política da universidade até agora a gente realmente não voltou e eles são bastante conservadores nesse sentido. E ainda nem para o próximo semestre, mesmo com a população maioria vacinada, eles ainda estão pensando se vai realmente voltar ou não. Entendi. É prezar pela segurança, né, Aline? Mas a gente, se tudo der certo, ano que vem, né, todos estarão juntos fisicamente, certo? Aline, o que eu queria te Espero. perguntar agora, já entrando um pouquinho mais na questão cultural da Coreia, né? Como é que foi para você quando você chegou na Coreia pela primeira vez? Se houve essa receptividade por parte do povo coreano? O que você achou, né, da questão cultural deles? Como é que foi essa sua entrada no mundo assim coreano? Então, eu diria que os coreanos, eles não são assim tão abertos para fazer amizade em geral, especialmente com estrangeiro. Ainda, apesar de estar mudando um pouquinho, os coreanos não são tão acostumados a falar inglês ainda. Eles até aprendem inglês desde pequenos, mas é mais aquilo para fazer prova. Não tem ainda a questão de falar, eles têm bastante vergonha. Às vezes eles entendem bem, mas não querem conversar. Então, não que eles sejam grossos ou frios, mas eles não estão tão interessados assim em fazer amizade com estrangeiros. Então, acho que no geral, eu tenho alguns amigos coreanos, mas assim, a grande maioria das pessoas que eu convivo, que eu saio, são estrangeiros, outros estrangeiros que vieram comigo. Então, mas é isso. Tem que tentar. Às vezes você encontra um que está interessado. Uhum. Eu lembro que acho que em vários países, né, quando você fala o idioma nativo, que lá é o coreano, ou pelo menos você tenta se esforçar, a pessoa te dá, entre aspas, um pouco mais de atenção. Olha, tipo assim, nossa, você fala coreano? Caramba, que legal! E tipo começa pelo menos um laço. É mais ou menos isso que acontece? Ou mesmo assim, por ser estrangeiro, fala, tá bom. Eu tenho um pouco disso, se você fala, sei lá, com um taxista coreano, se você fala com uma pessoa numa loja, eles ficam meio felizes e falam assim, mesmo que você só fale um oi, tipo, nossa, como sua coreana é perfeita, você fala muito bem. Mas acho que quando você tenta fazer uma conversa um pouquinho mais profunda, eles não têm muita paciência, na verdade. Se você tá falando devagar, tá um pouquinho. Aqui tem muito essa cultura de coisas, tudo tem que ser muito rápido. Eles não são um povo muito paciente. Então, se você tá ali arranhando no coreano, eles ficam um pouco impacientes, estão tentando completar a sua frase. O que você tá querendo falar? A pessoa tá demorando demais. Então, cria algumas situações engraçadas, mas às vezes também é um problema para você realmente ficar mais próximo, criar uma amizade. Claro que tem pessoas que estão mais abertas nesse sentido, mas assim, em geral, se você começa uma conversa um pouquinho mais complicada e se você começa a ter problemas com o coreano, eles perdem um pouquinho a paciência. Eu acho que essa questão, né, Aline, de ver essa dinamicidade, que aparentemente é uma coisa cultural mesmo do povo, né? A gente vê refletido assim em outras questões que envolvem a Coreia. Por exemplo, a questão deles serem referência em questões de tecnologia, né? Serem referências em questões de qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que isso é um pouco do reflexo dessa dinamicidade que com certeza faz com que as pessoas talvez sejam até um pouco mais produtivas, né? Nesses aspectos de, não sei, talvez trabalhar mais, de estudar, né, mais, com mais fervor, né? Então acho que toda essa dinamicidade a gente consegue ver refletida nesses outros setores da sociedade, né? Você tem essa sensação também? Realmente, como você falou, assim, o coreano trabalha muito, eles sempre trabalham até tarde. É até um problema, na verdade, porque às vezes eles não conseguem aproveitar também a vida. E estudar também, para entrar nas universidades, assim, claro que tem um processo diferente quando você é estrangeiro, mas para fazer graduação, assim, na minha universidade, quando eu falo que eu sou dessa universidade, para um coreano é uma coisa muito importante, porque, assim, é muito difícil para eles, acho que até mais difícil do que no Brasil, assim, para você chegar numa universidade pública, eles têm realmente que estudar muito, muito. Normalmente os coreanos que estão no ensino médio,
eles estudam o dia inteiro, é integral. Normalmente a criança vai de manhã para a escola, depois vai para um cursinho, fica até 11 da noite. No outro dia acorda de manhã de novo, vai para a escola. Então, essa fase da vida deles para entrar na universidade é bem complicada. E depois a universidade também está mudando um pouco, mas é aquilo. Eles valorizam muito trabalhar bastante, trabalhar até tarde todo dia. E tem uma questão de hierarquia também. Então, se seu chefe não for embora, você não pode ir embora. Mesmo que você tenha terminado o seu Nossa, trabalho, você tem que ficar no escritório. Então, tem umas coisas tradicionais e culturais que são um pouquinho complicadas, mas está mudando também. Eu já ouço falar dos coreanos que em algumas empresas já está ficando um pouquinho diferente, mas ainda tem bastante disso. Uau, uau. Eu queria fazer um paralelo em relação a isso que estou comentando da cultura. Hoje a gente vê a ascensão cultural coreana, seja pela música do K-pop, seja pelas séries. Nossa, por exemplo, a minha mãe, nossa, ela adora, 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 adora as séries, né, de dramas, né, que é coreanas, as séries investigativas. E não só ela, eu tenho vários familiares que são, sim, extremamente apaixonados, assim, né? Pega a música, o BTS, né? O grupo feminino que agora esqueci o nome, mas Blackpink? Blackpink, sim, sim. Minha irmã, né? Pô, ela adora e tal. Mas eu queria perguntar assim, muito do que a gente vê, seja em séries, e também seja em clipes, é de fato a Coreia? Ou existe um pouco de um, sei lá, certo exagero do que a gente vê nesses filmes? Ou não? É mais ou menos, pô, é muito parecido com o que realmente eles sentem, o cotidiano. Um paralelo, o filme que ganhou o Oscar, né? O Parasita, Uhum. Parasite. É realmente aquilo, sabe? Pô, tem essa curiosidade, assim. Então, na verdade, legal você falar disso, que até uma das coisas que me fez começar a ter mais interesse pela Coreia realmente foram os dramas coreanos. Que foi aí que eu mudei um pouco, que eu me afastei um pouquinho do Japão, comecei a ficar mais interessada na Coreia. E em relação, eu acho, claro que sempre tem aquilo que os shows não mostram exatamente, eles exageram um pouco na realidade do país, mas ainda assim eu acho que é bem parecido. Assim, muitos dos temas que eu vejo num drama coreano, eu vejo também no dia a dia, a questão de trabalhar bastante, de beber bastante, tem umas coisas que a gente sempre vê no drama, de gostar de cantar, de ir em karaokê assim, todo dia. É bem a realidade mesmo do que eu vejo aqui. Mas também tem umas questões que aparecem bastante, por exemplo, se você está esperando sempre que você vai encontrar na rua uma pessoa que parece com aquele ator, ou que parece com o cantor que você gosta, também não é assim, claro. Essas pessoas são escolhidas exatamente por causa da aparência delas para estar ali. Então, é uma sociedade que valoriza muito essa questão de aparência, padrões de beleza aqui. Então, é um pouco até complicado, mas eu diria que você não vai encontrar uma pessoa que parece o seu ator preferido assim na rua. Quer dizer, você pode encontrar um, mas não é assim, não é todo mundo que tem aquela aparência. Então, acho que muita gente se decepciona quando chega aqui nesse sentido. Mas em geral, assim, a parte cultural, a parte do dia a dia, acho que tem muita série que é bem assim, fidedigna ao que realmente acontece aqui. assim como o Felipe comentou, né, de que, enfim, nos últimos anos a cultura coreana de forma geral tem se espalhado bastante pelo mundo, né, de forma global. Eu queria uma curiosidade também, né, saber se no mesmo sentido em que a cultura coreana se espalhou pelo mundo, se outras culturas do mundo se internalizaram na Coreia. Você sentiu isso? Ou a Coreia, enfim, ainda é um país bem, né, fechado para esses aspectos, o que prevalece aqui é de fato a cultura coreana. Você acha que teve essa internalização de outras culturas ou não? Então, na verdade, isso até é um pouco do que eu estudo. Então, Ah, é que legal. interessante, assim, a Coreia sempre teve muito, principalmente depois do período de colonização, né? Então, sempre teve muita influência do Japão também aqui.
Então, em alguns aspectos, tem umas coisas que são. Não, os coreanos, na verdade, não gostam muito de falar sobre isso, mas tem muitos aspectos da cultura que tem um pouquinho de conexão com as coisas que vêm do Japão. E também depois teve um período que os Estados Unidos teve um protetorado aqui, né? Então, nessa parte também, em questão de música, entrou muita coisa de fora aqui. Mas, assim, eu diria que em termos de sociedade mesmo, a Coreia ainda é bem tradicional. Tem muita coisa que vem de muito tempo da cultura deles. Claro que é um país que está inserido em outras coisas, é globalizado, então muita coisa mudou. Mas, assim, acho que em comparação com, sei lá, com o Brasil e outros países, ainda é bastante tradicional e bastante culturalmente coreana. Até a questão, eles não. Claro que vem, mas em comparação com outros, filmes coreanos ainda fazem muito sucesso aqui, em comparação com filmes estrangeiros. As séries coreanas também, a música coreana. Claro que tem gente que escuta pop nos Estados Unidos, tem em todo lugar, mas eu acho que, em comparação, eles ainda valorizam bastante a cultura do próprio país, o que é bem legal. Sobre esse intercâmbio de Nossa. culturas, eu tenho só mais uma, assim, curiosidade, mas é uma curiosidade que, sim, é master, assim, né? Em relação à parte norte, a Coreia do Norte, né? Como é que você enxerga, né, que é a relação do coreano que está na Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte? Como você acha que essa visão que eles têm, né, sobre a Coreia do Norte, se isso tem algum reflexo nos seus estudos dentro do mestrado? Como você acha que é a visão do coreano do Sul em relação ao Norte? Acho que depende bastante da pessoa, da vivência, mas ainda acho que tem muita gente que viveu esse momento, né, de separação, que ainda está vivo. Então, eles meio que passam isso. Então, tem muita. Acho que as pessoas ainda esperam um dia que talvez não seja assim tão fácil, mas tem uma esperança nacional de um dia que vire um país só novamente. Então, acho que essa esperança assim, ainda está bastante inserida na mente das pessoas, até dos jovens assim, que escutam seus avós falando de como era, pessoas que antes viviam no norte, que acabaram aqui. Então, acho que eles ainda não esqueceram que na cabeça deles eles são um país só foram circunstâncias que acabou dividindo, mas que se dependesse da vontade da maioria dos coreanos, acho que eles teriam uma reunificação. Mas você sabe que é muito interessante essa perspectiva de ter esperança? Por quê? O que a gente vê geralmente quando a mídia internacional fala sobre a Coreia do Norte? Fala que assim, como se estivesse meio que demonizando, né? Não sei nem se pode usar essa palavra, mas assim, seria mais ou menos isso, né? Falando que enfim, é um país muito difícil, né? Em questão de entrada, mesmo de contato com o resto do mundo. Então, é muito interessante essa visão que você traz de que o coreano do Sul ainda tem esperança, né? De que as coisas voltem a se normalizar o dia. Então, nossa, achei muito, muito legal essa visão. Acho que é isso. Claro que a maioria deles ainda tem muitas críticas a como que funciona lá o país, como é muito fechado e tudo mais, mas em geral, assim, no nível de pessoa mesmo, tem ainda uma conexão e eles se consideram parte de um mesmo povo, né? Eles são. Olha só, que legal, Aline. Bom, ótimo saber da sua história, ótimo saber de como foi essa sua experiência quando você ingressou na Coreia, teve o primeiro contato com eles, né? Começou a interagir mais com a cultura coreana, muito interessante. E agora, a gente vai para uma das partes mais aguardadas do nosso podcast, a parte do perrengue, né? Que são as histórias mais mais inusitadas, né? Os momentos que a gente não esperava encontrar durante a viagem, mas a gente sabe que uma hora ou outra vão surgir, né? Então, Aline, seria muito bom se você pudesse compartilhar com a gente alguma história desse tipo, algum perrengue que você passou quando você foi realizar sua graduação, quando você foi entrar em contato com a cultura coreana, né? Se você pudesse, então, compartilhar uma história dessa com a gente, seria muito bom. Então, eu acho que, para mim, uma das partes mais traumáticas, assim, da Coreia foi a experiência de viver em dormitório. E foi a minha primeira vez, e, assim, acho que depende muito, cada pessoa tem
tem uma experiência diferente, mas para mim foi um pouquinho traumática, principalmente na minha primeira universidade, que a gente tinha que se mudar bastante. Começo de semestre, final de semestre, tinha que mudar mais por questões da universidade em si. E nessa coisa de mudar bastante, teve uma vez que a gente teve que se mudar e, para minha surpresa, a gente, na verdade, ia ficar, eu e a minha roommate, que era uma outra brasileira, a gente ia ter que ficar num quarto que, até legal que a gente tinha falado antes do Parasita, que era um quarto que era um semi, como fala? Tipo na rua, assim, né? Meio. Nem é na Metade rua, da mas ele é um semi-subsolo. Não sei se eu posso chamar assim, mas é aquele caso que você tá num. Você não tá exatamente no subsolo, você ainda tem um pedacinho de luz, mas você tá quase que no subsolo. E pra gente foi bem, foi bem traumático aquela questão de, não sei, de brasileiro que gosta de luz, que gosta da janela aberta, de janela gigante. Aí o quarto meio mofado, meio estranho. Em teoria a gente tinha que ficar ali só um mês, mas aí, de novo, para ser bem azarada, foi bem na época do Covid. Então, no final, assim, de todos os quartos, que foi o pior de todos, a gente teve que ficar ali um mês. No final, uns 4 meses, mais ou menos. Mas, assim, para piorar, que aí eu acho que é a parte mais inusitada de todas, foi no nosso primeiro dia. Então, a gente chegou, as pessoas já acabaram de se mudar do nosso dormitório. E a gente não tinha banheiro dentro do quarto, né? Então, toda a minha parte que eu morei no dormitório, a gente tinha que usar o banheiro público do dormitório. E aí minha amiga foi abrir a porta, assim, da parte do banheiro mesmo, e para surpresa dela, quando ela olha dentro do sanitário, tinha um frango inteiro. Que alguém, Como assim? ao invés de jogar no Assim? lixo normal, achou que era uma boa ideia você jogar no sanitário. E é claro que o negócio não desceu. Então, assim, virou. Na época a gente ficou bem brava. Assim, a gente não queria mais, queria ir embora. Que coisa horrível. Como que podia acontecer um negócio desse? Mas no final virou uma história engraçada que a gente ri agora, Como mas na época não assim, levou, mano? não levou muito bem a situação de encontrar um frango dentro da privada, entupida, horrível. Assim, Nossa, e Meu Deus. você falando, eu já levei um susto, mano. Que isso, um frango? pois Sério? é, E, tipo, exato. Porque aqui tem essa nem. cultura, né, de comer frango, frango frito, só que a gente não espera encontrar um frango frito dentro da privada. Meu Deus. Nossa! Inteiro? Com pena e tudo, assim? Inteiro, nesse caso. Eles também têm esse, se você frita Nossa! ele inteiro, né, então... Não sei por que cargas d'água essa pessoa achou que era uma boa ideia jogar um frango na privada. Mas foi isso. A gente já estava bem bravo de morar no subsolo. E para ajudar, a gente ainda encontra uma situação dessa, então. Mas só pra gente entender, por exemplo, eu não assisti o filme Parasita. Ainda uma pendência grande minha, eu tenho que assistir. Então, por exemplo, esse dormitório era como se vocês morassem, tipo, num porão? É mais ou menos isso? Então, não é o dormitório inteiro, ele é um prédio, ele tem outros andares. Mas, assim, para aproveitar espaço, essa questão, a Coreia também faz um quarto, que é o que está no semi-subsolo. Ele não é completamente dentro da terra, mas a maior parte dele é. E você tem uma janelinha que fica para cima da terra para entrar um pouquinho de ar e um pouquinho de luz. Então, nesse caso, eu tive o azar de cair justamente nesse quarto. E Caramba! é isso. Normalmente, se você vai morar num lugar desse, fora do dormitório, ele é um pouco mais barato. Então, algumas pessoas acabam escolhendo morar nesses lugares para gastar menos. Às vezes não é uma escolha, porque ela não consegue pagar um lugar um pouquinho melhor e acaba morando aí. E aí eu tive essa experiência bem coreana, contra a minha vontade de morar no centro subsolo. Mas sabe o que eu fico pensando? E quem, por exemplo, tem claustrofobia? Aí vai ser, assim, uma dificuldade a mais para poder se adaptar, né? Porque tem, Vai assim, ser bem pouca complicado. luminosidade, pouca janela, caramba, que Acho que coisa. no meu caso, o nosso não era assim dos piores, a janela era relativamente grande, mas foi um pouquinho traumático, é que ele estava esperando. Entendi, nossa, muito engraçado, né? Nossa, sim, sim, sim. E deixa eu perguntar também, o apartamento nesse dormitório é grande? Qual o tamanho, mais ou menos, só para ter uma ideia? Quando você dividia? Eu diria que não é dos menores, assim, depende bastante, claro, da universidade, mas normalmente são 2 pessoas, cada uma tem o seu lado, com a sua cama,
No caso do meu primeiro dormitório, que foi lá, era sempre beliche, então meio que aproveita mais o espaço, apesar de ser um pouquinho desconfortável. E aí você tem a sua mesa, a pessoa que mora com você tem a mesa dela, e cada um tem um pouquinho de espaço. E no meu outro, aqui, que eu também fiquei por um tempo no dormitório aqui em Seul, eram 2 camas, não era beliche, então acaba ficando um pouquinho mais apertado, mas um pouco mais confortável também. E normalmente é esse tamanho. Aí também tem os casos, por exemplo, de gente que tem uma amiga que a universidade dela oferecia o dormitório de graça, mas ao mesmo tempo, em vez de 2 pessoas, que era o nosso caso, eram 4 pessoas dentro de um quarto. Então, aí já fica um pouquinho mais complicado essa questão de ter que dividir seu espaço com 4 pessoas. Eu acho que depende bastante. Mas no final eu não me adaptei e hoje em dia eu não moro mais no dormitório, me mudei. Eu moro numa Bom, casa que eu divido com outras brasileiras. que bom. Faz uma Ah, diferença, né? Deve fazer uma boa diferença. Faz bastante diferença. Não vou encontrar frango aqui dentro da privada, com certeza. entendi, sim. Eu queria puxar um gancho, não sei se isso foi um perrengue para você, em relação a custo de vida, né? Como é que acaba sendo, nós que somos brasileiros, ah, eu não faço ideia de conversão, por exemplo, para a moeda, né, coreana. Você pode trabalhar enquanto você está estudando, ou você tem um suporte financeiro também pela bolsa? Como é que como é que é, sabe, esse dia a dia, né? Uhum. Então, a minha bolsa já acompanha uma parte financeira, então eu recebo. Eu vou fazer uma conversão mais ou menos, que é basicamente de $1.000, então em reais, eu não faço nem ideia quanto está o real hoje em dia. Sim. Mas é o suficiente para viver, mas eu não posso quer dizer, eu não podia trabalhar no meu primeiro ano, né, sem exceções, não podia fazer nada. Agora eu tenho essa opção, você pode trabalhar, mas em casos muito restritos, se for alguma coisa relacionada ao seu curso ou alguma coisa dentro da faculdade. Então, se você for ajudar algum professor, se você for fazer parte do conselho estudantil, essas partes são abertas, mas em geral você não pode trabalhar fora, não pode trabalhar em empresa, isso você não pode fazer. Mas esse dinheiro que eles dão, assim, depende também, claro, de como você gasta, mas assim, é o suficiente para viver. Dá para você pagar o seu lugar para morar, dá para você comer tranquilamente, e ainda tem uma partezinha de lazer que, se você conseguir manejar direitinho o dinheiro, dá para fazer. Então, Bom que dá Entendi. para você, viver. assim, fica mais tranquilo em relação a isso, né, Ani? Porque quando as coisas não são muito caras, a gente até consegue se organizar melhor em relação à questão financeira, né? Exato. E aqui, assim, para comer, pelo menos, é bem barato, não é muito caro. Para morar, às vezes tem um problema. Eu acho que é uma questão que pega um pouco para as pessoas que querem sair do dormitório aqui. Todas as casas, eles normalmente pedem um depósito, né, que é tipo um dinheiro calção. Então, às vezes pesa um pouquinho se você quer morar fora, você tem que juntar. Mas no meu caso, a gente conseguiu um valor relativamente ok. E como eram 3 pessoas, a gente conseguiu dividir, a gente conseguiu se mudar. Mas para mudar sozinho, às vezes, é um pouquinho complicado. E por isso que muita gente acaba ficando no dormitório até o final. Acho que depende bastante. Entendido. Nossa, obrigado pela história do perrengue do furado. Ah, Muito bom. Ai, então, para, né, acho que poder encerrar esse bloco, né, suas perspectivas futuras, o que que você visualiza assim daqui para frente, terminar, né, o seu curso e você pretende ficar na Coreia ou talvez explorar algum outro país? O que que você tem em mente e tudo mais? uhum. Essa pergunta é a parte que fica ansiosa, né? Não tenho muitos planos ainda Sim. para o futuro, mas pelo menos por enquanto eu tenho a intenção de voltar para o Brasil assim que eu terminar meu curso. Claro que se surgir uma oportunidade incrível aqui que eu não consiga dizer não, posso ficar um pouquinho mais. Mas assim, por enquanto, meus planos voltar para o Brasil e aí quando eu chegar, ver o que eu faço da vida. Que eu acho que até acabei fazendo mestrado porque eu realmente não sabia exatamente o que eu queria, então tentei postergar um pouquinho essa decisão, mas agora está chegando perto. Mas por enquanto, Brasil e lá eu vejo o que eu faço.
Mas assim, mesmo que você ainda não saiba direito, Aline, uma coisa é fato, né? Quando você voltar para o Brasil, você vai ter assim outras perspectivas, né? Em relação à receptividade, inclusive com o mercado de trabalho. Né? A gente sabe como o mercado de trabalho brasileiro é em relação a quem tem essa oportunidade de estudar fora, de fazer uma pós-graduação fora. Então, com certeza as perspectivas de trabalho aqui no Brasil vão ser outras, né? Espero. Então, estamos chegando, né, ao final desse episódio que foi, para mim, sem palavras, né, Aline, muito, muito obrigado, né, por você ter tirado um tempinho e ter, compartilhado essas histórias que, olha, eu fiquei assim, me imaginando na Coreia, né, na sua universidade, lá no dormitório vendo frango. Nossa, então eu queria agradecer do fundo do coração, né, por você ter topado estar aqui. E acho que esse é o momento, então, de você deixar, né, suas últimas palavras. Por favor, fique à vontade. Então, eu quero agradecer você, Felipe e Caio, pelo convite. Foi muito legal. Eu não estava esperando, realmente, essa conversa foi tão dinâmica, foi bem divertido. E eu espero que o que eu contei possa ajudar alguém que tem interesse em estudar na Coreia do Sul ou em outro país. Também que as pessoas saibam como ajustar as expectativas, como que realmente é a situação quando você está aqui, como pode ser diferente do que você está esperando, mas que de qualquer forma é enriquecedora e eu acho que vale a pena. E se você tem vontade, tenta, procura, tem várias bolsas para vários países, aplica aqui. Eu também não tinha muita expectativa e no final eu tô aqui, então eu acho que é bem legal e todo mundo pode conseguir ir para outro país se é da vontade dessa pessoa. Com certeza, Aline. Nossa, muito, muito obrigado. Esse episódio foi, assim, totalmente mind-blowing. Fica até chato eu falar isso, porque praticamente falo isso em todo o programa. Todo programa que a gente tem, eu falo, nossa, Verdade. essa história, tudo isso que você contou foi muito mind-blowing. Fica até chato ficar falando, repetindo, né? Mas é porque é a mais pura verdade, né? Assim como você falou que foi uma experiência enriquecedora para você e para quem está nos ouvindo, para mim, inclusive, também foi, acredito que para o Felipe também tenha sido, né? Assim como tem sido em cada uma das gravações, para cada um dos convidados que a gente chama, né? Não é falando da boca para fora, né? De que vocês, vindo aqui, vocês estão agregando muito a nós e aos ouvintes, mas é porque é a realidade, né? Quando vocês trazem a história de vocês, trazem a experiência universitária, os perrengues, a gente se sente, de fato, imerso nessas situações, né? E aí, pelo menos para mim, cada vez que a gente está gravando o episódio tem sido uma experiência completamente nova, né? Uma experiência completamente, assim, virginal, né? Porque é a primeira vez que eu estou tomando contato com essas experiências, com essas informações. Então, nossa, só agradecer de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Aline. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando até aqui, né? Espero que, assim como eu falei, né, realmente tenha sido um relato muito agregador, né, a todo mundo. E é claro, pessoal, não se esqueçam de que nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Então, caso vocês queiram deixar um comentário pra gente, né, fazer uma sugestão de algum tema que vocês gostariam de ver aqui no nosso Perrengue Podcast, de algum convidado que vocês acham que seria interessante a gente trazer, né, podem conversar com a gente por lá, tá bom? A gente sempre tá aberto a novas sugestões, a novas informações, tá legal? E é claro, o que a gente sempre recomenda no final do podcast é que vocês continuem acompanhando para os próximos episódios, que a nossa intenção é sempre essa, né? De trazer coisas novas para vocês, né? E proporcionar novas experiências através de histórias, né? Incluindo, é claro, os perrengues. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. 안녕하세요.